Depois do acordo com a Justiça, o ex-diretor Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef prestam depoimento. Eles confessam seus crimes e delatam em detalhes a corrupção na Petrobras. Eles dizem que só fechava contrato com a empresa quem pagasse propina. Que o dinheiro da maior estatal brasileira foi desviado para campanhas políticas. E que os partidos beneficiados com o desvio foram o PT, o PP e o PMDB. Os depoimentos de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e também Alberto Youssef, o doleiro, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, foram divulgados pela Justiça. Boa parte já está aí nas mãos da imprensa. Você, inclusive, acompanha esse depoimento no nosso site, veja.com. Minutos depois dos depoimentos do doleiro Youssef e de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, irem ao ar pela Globo, emissora com maior audiência, começa o programa eleitoral. E a presidente Dilma, depois de dizer que a melhor maneira de continuar, de mudar o Brasil é ficar tudo como está, ou seja, com ela, disse que um dos seus pontos principais do governo, que o povo pode ter certeza absoluta, será o combate mais enérgico ainda à corrupção. Ora, a corrupção está aí, e é uma corrupção que está ligada ao partido dela e às eleições que, de alguma maneira, levaram ao poder. Não houve uma ligação direta ainda sobre a campanha da presidente Dilma com a roubalheira da Petrobras, mas a coisa já chegou até o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Tanto o Paulo Roberto Costa disse claramente que uma parte grande do bolo da roubalheira ia para as mãos do tesoureiro do PT. Isso já diz muito, quer dizer, não sei o que mais é preciso dizer para mostrar um trechinho, Sete? A coisa que foi a eleição de 2010. O Augusto já vai comentar também, mas vamos ouvir um trechinho. Eu fiz uma pequena edição para você, porque o depoimento é longo. Um deles tem quase meia hora, o outro cerca de 20 minutos. E a gente vai ouvir um primeiro trechinho de Paulo Roberto Costa, o homem que fez delação premiada, já está em casa e prestou o primeiro depoimento depois que a Justiça o liberou. Vamos ouvir. Em relação à diretoria de serviços, né, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviços. Outras diretorias, como gás e energia e como exploração e produção, também eram PT. Então, se tinha PT na diretoria de exploração e produção, PT na diretoria de gás e energia e PT na área de serviços. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Não tinha participação do PP, porque eram diretorias indicadas tanto para a execução do serviço quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB. Então, o que normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1% que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, né? 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. Paulo Roberto Costa também nos diz quem era o grande operador do PT e do PMDB. Perfeito. E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os distribuidores? Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, né, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares.
Bom, eu quis colocar na boca de Paulo Roberto Costa, né, para que o nosso internauta, o nosso telespectador, saiba que aqui a gente não está nem reproduzindo uma parte do que ele disse. Quer dizer, é muito escândalo e é muita corrupção, ele dá o caminho da propina. Não, funciona assim. Toda empresa, daqui a pouco o Doleiro vai falar, toda empresa tinha que pagar, não tinha conversa. Para obter o contrato. Para obter o contrato. E eu não estou falando de contrato aqui de poucos milhares de reais, não. São contratos milionários ou até bilionários. Bilionários. Então agora é com vocês. Isso é importante, né? É registrar que lembrar que as propinas são calculadas, o cálculo é feito com quantias espetaculares. Eles estão tratando de bilhões, que vale 1%, parece pouco. Não, são bilhões, né? As obras valem isso, e eles estão embolsando ou desviando para os partidos milhões de dólares. Voltando à piada pronta, quem disse a Dilma que ela deveria tratar de corrupção, debater corrupção com Aécio Neves, foi o Lula. E já já ele entra nesse enredo, porque é bom lembrar que esse é o primeiro depoimento à justiça, é só o primeiro. Quando se chegar à refinaria Abreu e Lima, ali no porão você vai encontrar o Lula, porque ele nomeou essa turma. Este cara que está prestando depoimento foi nomeado pelo Lula, que o chamava de Paulinho. E eles tratam de corrupção no mesmo dia em que isso é divulgado. Se o país não está completamente anestesiado, isso vai influenciar fortemente o segundo turno. E vai, porque eles estão desqualificados para tratar de corrupção. Sim. São 12 anos, e por que não combater? Ao contrário, estimularam e institucionalizaram a corrupção impune. O PT, numa nota do inevitável Rui Falcão, já saiu dizendo que isso é uma trama, uma mentira, etc. O PT diz que a tal militância deve visitar todas as casas. Eu recomendo que os visitados escondam o dinheiro, incluindo moedas e os objetos de valor. O Rui Falcão atacou o vazamento. Gente, presta atenção. A gente está falando de um esquema de desvio bilionário, é dinheiro público. E ele está atacando o vazamento, onde já se viu vazar informações como essas em plena campanha. O que é isso? Eu queria fazer duas observações. Faço, Sete. Tanto o Paulo Roberto Costa como o doleiro Alberto Youssef não estão brincando. Por quê? O que eles estão dizendo... Do que eles estão dizendo, certamente há provas, e eles estão apresentando provas, porque, caso contrário, eles não obtêm benefício nenhum de redução de pena. Eles estão jogando com a sua própria vida nesse caso. Eles são obrigados a contar a verdade. Sim, são obrigados a contar a verdade. Penas de 20, 25 anos, que poderão ser bem reduzidas com a colaboração com a justiça, não valerão se as provas, se os depoimentos se revelarem falsos ou incompletos ou sem provas. Segunda coisa, me referindo ao que o Augusto mencionou, da durabilidade da roubalheira, quando as revelações feitas pelo doleiro Youssef e pelo Paulo Roberto da Costa estão mostrando o seguinte, uma coincidência muito interessante. Quando estourou o mensalão com a entrevista do deputado Roberto Jefferson, e logo após se seguiu uma CPI do Congresso, foi em 2005. Pois bem, o esquema de roubalheira na Petrobras começou em 2005. Então, quando uma torneira da corrupção foi fechada, que era o mensalão, abriu-se outra na Petrobras, muito maior em valor de dinheiro. Um dos operadores do mensalão é o que aparece entre os operadores da quadrilha da Petrobras, que é o José Janine. Exatamente, que morreu, né? E quem herdou foi o Youssef. O Janine era o grande operador do esquema. Isso. E o herdeiro, porque o Youssef estava na lavagem de dinheiro, mas não era o grande herdeiro. Então, José Janine, depois de morto, morreu, e quem acabou herdando isso foi o Youssef, que desempenhou muito bem o papel. Eu só queria mostrar, Augusto, antes de você concluir, a capa de Veja do dia 10 de setembro deste ano. Por favor, corta no meu sistema. O delator fala. Veja, em primeiríssima mão, trouxe informações exclusivas sobre trechos do depoimento, o depoimento anterior a esse, feito já no processo aí de delação premiada, o Paulo Roberto Costa. Depoimento que agora
foi confirmado, já não na condição de delator, à Justiça. Portanto, os nomes estão aí citados pelo ex-diretor da Petrobras, o que faz o mensalão parecer gorjeta, né, Augusto? Faz isso e os nomes mostram que são criminosos irrecuperáveis, né? Não tem jeito. O Zé Dirceu aparece como o padrinho de um dos 3 diretores já comprovadamente Ele desmentiu hoje, mas está mais do que desmente comprovado. tudo. Ele desmente tudo. Agora, deixa mal até os ministros da Defesa do Supremo, né, que forma a bancada dos ministros da Defesa dos mensaleiros, porque eles diziam que não era uma quadrilha, já que não cometia crimes sucessivos, não era uma coisa organizada. Está aí. Realmente agiram no esquema do mensalão e agiram na roubalheira da Petrobras. Era tão organizada que quando fechou a torneira do mensalão, abriu-se a da Petrobras. E se isso não é quadrilha, eu não sei como é qual seria a definição de quadrilha. Agora, como é que a Dilma consegue... É um negócio meio robotizado, né? Como é que ela consegue tratar de corrupção sem ficar pelo menos ruborizada? Não é possível. Ela fala mesmo, combate a corrupção com a mesma tranquilidade com que diz que a inflação está caindo, é zero. Há um trecho do Alberto Youssef, chamado carinhosamente pelos políticos de Beto Youssef, ele que está preso. Beto. Tem Paulinho e Beto. O Paulinho e o Beto. Então, o Beto Youssef, em depoimento à Justiça, contou como é que o caminho da propina funcionava, que havia uma ata da corrupção, uma organização minuciosa para a divisão ali daquele bolo de recursos, quem levava o quê. Vamos ouvir um trechinho. Grande parte disso era eu que operava. Mais à frente também tinha outros operadores. Quais seriam os outros operadores? Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa para o PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro, e tinha um outro que se chamava Henry, que também operava quando o Partido Progressista perdeu a liderança, aqueles líderes antigos da turma do seu José, perdeu a liderança e veio mudar a liderança, aí entrou esta pessoa de Henry para que pudesse fazer operações para eles. Henry ou Henry? Henry, ou seja, o esquema permanecia, o que mudava eram os personagens. Então o PP perdeu a liderança, troca-se o esquema, troca-se o personagem para que o esquema seja mantido. Sim.